Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma dos teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, nessa primeira sexta-feira do mês de junho, mês dedicado ao coração de Jesus, queremos, de modo especial, olhar para o coração que tanto nos ama. Que bom ver aqui, junto de nós, irmãos e irmãs ligadas ao apostolado da oração que tem uma missão tão bonita no coração da igreja, dedicada ao coração de Jesus, e nesse mês de junho também está em festa. O evangelho de hoje, tirado do capítulo 11 de São Marcos, pode nos ajudar a conhecer bem e olhar bem para o coração de Jesus. Primeiro, preciso destacar como padre do coração de Jesus, padre consagrado em Betânia, que alegra olhar no evangelho que Jesus partiu de Betânia.
E lá em Betânia, casa de Marta, Maria e Lázaro, casa dos amigos de Jesus, o coração de Jesus gostava de estar. Encontrava lá um lugar de acolhida, um lugar de remanso, de repouso, um recanto, como pede a nossa espiritualidade de Betânia, deixada pelo servo de Deus, Padre Léo, um recanto para acolher esse coração de Jesus. E ele lá passou a noite, depois de um dia de cansaço, de um dia de missão junto da multidão. E quando ele sai de lá e vai ao encontro do templo, a primeira coisa que ele se depara é que com fome ele não encontra figos, frutos na figueira. E ele amaldiçoa a figueira, para lembrar que nós precisamos frutificar quando Deus espera de nós frutos que possam ser colhidos no tempo certo, frutos de fé, frutos de oração, frutos de vida em Deus. Amaldiçoa a figueira porque ela não tinha frutos e vai para o templo. E lá no templo, o coração de Jesus, indignado, percebe a situação com que o templo se encontrava. Imagine você, mal comparando, se você chegasse aqui nesse belo santuário do Pai das Misericórdias, que está em pleno tríduo da festa do Pai das Misericórdias, hoje é o segundo dia, e chegasse aqui, achasse tudo desarrumado, achasse um verdadeiro escambo, comércio, achasse uma verdadeira confusão. Como você se sentiria? Você que veio para rezar junto do Pai das Misericórdias. O coração de Jesus assim ficou indignado quando no templo viu que a maioria estava lá não para a comunhão com Deus, não para a oração, mas para a total distração e profanação do lugar. E por isso ele ficou indignado. Expulsou os vendilhões do templo, expulsou os cambistas, tirou e manifestou a sua indignação, porque aquela casa é um lugar de oração. E usa a palavra do Antigo Testamento que diz: o zelo pela sua casa me devora. O coração de Jesus diz: o zelo pelas coisas do Pai me devora. O zelo por aqueles que são do Pai me devora. Por isso, toda essa indignação e essa manifestação do coração de Jesus, que quer as coisas de Deus bem cuidadas, que quer o sagrado, que se dê ao sagrado aquilo que é de fato do sagrado, que se dê a Deus o que é de Deus. E por isso manifesta essa ira, essa indignação. Faz isso, sai de lá, os apóstolos com ele, e aproveita a experiência da figueira para mostrar exatamente o que os discípulos deveriam fazer. Sai de lá, quando eles veem a figueira seca pela maldição que Jesus tinha lançado sobre ela, Jesus utiliza isso para dizer aos discípulos: aquele que tem fé e ora na comunhão com Deus, ora preservando o que é santo, o que é sagrado, realiza milagres. A oração tem força, tem poder, a oração realmente é eficaz e acontece para aquele que tem fé, e fé de fato, fé verdadeira. Não uma fé pequena, diminuta, rasteira, mas uma fé viva, uma fé expectante, uma fé capaz de mover os céus. Se não mover montanhas, pelo menos mover os céus. A experiência do templo profanado, da casa de oração profanada, faz com que a gente volte o Evangelho para nós. E eu queria terminar com isso. Se Jesus alerta os discípulos da importância de se ter fé e de se rezar com fé para alcançar milagres, faz com que a gente pense no templo mais importante
para Deus. Eu pergunto a você, qual é a igreja mais importante, o templo mais importante para Deus? Cada um de nós é a resposta. Somos templos de Deus, morada de Deus, templos vivos do Espírito, dirá São Paulo. E quantos templos profanados, quantos templos entregues aos vendilhões de tantas maneiras e de tantas situações. Você é casa de oração, você é morada de Deus. A poetisa Adélia Prado nos lembra: sei que Deus mora em mim como a sua melhor casa, como a sua melhor morada. Como é que eu tenho cuidado desse templo de Deus que eu sou, dessa casa de Deus que eu sou? Por que não dizer dessa casa de oração que eu sou? Por isso, a importância de se perguntar pela fé e pela oração no dia de hoje, nessa primeira sexta, nesse dia dedicado ao coração de Jesus. O coração de Jesus tem fome e tem sede de casas de oração, de templos vivos que somos nós, capazes de responder a todo esse amor que Deus tem para cada um de nós, responder com amor, responder com a nossa vida, responder com a nossa fé, responder com a nossa oração. Feche os seus olhos um minuto e responda ao Senhor. Será que se Jesus se dirigisse a você, Ele encontraria em você um templo santo ou um templo profanado? Um templo de oração ou um templo entregue aos vendilhões desse mundo? Que você se lembre hoje de dar a Deus o que é de Deus. E se você sentir que a sua fé é pouca, que a sua fé é pequena, diga ao Senhor como o apóstolo: Senhor, aumenta a minha fé. Que eu possa, Senhor, viver uma fé tão viva que eu possa tocar milagres. Que se as montanhas não se moverem, que pelo menos o céu se mova, o céu se abra e desça sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre aqueles que pediram as minhas orações, bênçãos de Deus, bênçãos do céu. Peça essa graça. Com o pão e o vinho, vamos colocar sobre o altar do Senhor o nosso desejo de sermos templos santos, templos vivos de oração que agradem o coração de Jesus.